Senhoras e senhores, teremos agora a mesa com o tema principal, prevenção nas escolas. Para coordenar os trabalhos, convidamos a senhora Coordenadora-Geral de Políticas de Prevenção, Tratamento e Reinserção Social da SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas da Presidência da República, a senhora Andréia Leite. Como palestrante para apresentar o subtema Política de Educação e Prevenção do Uso de Drogas do Ministério da Educação, substituindo a diretora de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, convidamos a senhora analista técnica de Políticas Sociais do Ministério da Educação, senhora Jesuína de Fátima Elias Leclerc. Para apresentar o subtema Programas de Prevenção do Uso de Drogas nas Escolas, convidamos da Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, a senhora Raquel Turci Pedroso. Para apresentar o subtema Avaliação de uma experiência de implantação de um programa de prevenção, convidamos a senhora da Universidade Federal de São Paulo, a professora Zila van der Meer. Para apresentar o subtema Experiência da implantação de um programa de prevenção na rede pública de educação, substituindo a professora Robalo, da Secretaria Municipal de Educação do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação de Curitiba, no Paraná, a professora Marilene Zampini. Bom dia a todos os presentes, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse dia, assim como com os palestrantes, que muito irá enriquecer nosso debate. Nós sabemos que a escola é um campo fértil para a gente trabalhar as ações de prevenção, e nessa manhã, nessa mesa, nós teremos a oportunidade de tratar de questões relacionadas à política, programa, experiências e avaliação. Eu vou passar imediatamente a fala para a senhora Jesuína Lecker, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem mestrado e doutorado em Educação na Universidade Federal da Paraíba e tem experiência na área de educação, com ênfase na política educacional. Bom dia. Muito obrigada. Estou aqui representando a professora Clarice Salete Traversini, que é a diretora de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, onde eu trabalho e com quem eu trabalho já. Antes de ser analista, como consultora. Eu gostaria de chamar a atenção para diversos interlocutores e interlocutoras que aqui estão e que eu não posso reconhecê-los pela dinâmica de estar aqui, e isso faz uma diferença muito grande na forma com a qual a gente aborda. Gostaria de fazer uma saudação especial para coordenadores do programa Mais Educação, que estão aqui. Eu vi o Fábio, para diretores, ou para pessoas das secretarias de educação que estão aqui, e para professores de diversas universidades, coordenadores de cursos que o Ministério da Educação oferece neste campo, nesta temática. Estou também vendo aqui a Gódiva, que trabalha no programa Saúde na Escola conosco, a Karen, que já trabalhou. Eu as vi em algum momento aqui no auditório. Então, gostaria de ter presente e dizer que a Diretoria de Currículos e Educação Integral, ao me recomendar que viesse aqui, me chama a atenção para algumas pautas que eu não poderia deixar de tratar. De modo que eu vou pedir desculpas se tem alguns interlocutores ou alguns interlocutores que esperassem que eu chamasse atenção para algum fato específico, seja da formação, como tem a professora Fátima aqui da Universidade de Brasília, e eu não vou fazer, porque eu vou me atentar ao que a diretora pediu que eu fizesse.
a contribuição que a nossa diretoria tem para trazer neste seminário de tão grande importância, numa conjuntura tão especial, conjuntura de final de um governo, início de um governo, momento em que nós temos anúncios de equipe e que nos angustia também, nos traz uma expectativa sobre como é que nós vamos, que quadro nós vamos ter, nós que trabalhamos no Serviço Público Federal, a contribuição que nós temos para trazer aqui como política é recuperar, primeiro, o que o título da mesa que nos antecedeu fala, né? Falava de uma relação com as famílias, e agora a gente fala de uma relação na escola. Então, a gente gostaria que fosse com as escolas também. E essa perspectiva ela nos responsabiliza um pouco mais sobre o componente fundamental que a nossa diretoria tem para tratar em relação a quaisquer assuntos, mas, particularmente, em relação a assuntos como este, que requer uma rotina e um trabalho cotidiano e diário com sujeitos e sujeitas da educação. É o elemento tempo. Tempo. E é interessante ver que prevenção, diversos interlocutores que aqui fizeram sua exposição, chamaram a atenção para a antecipação de coisas. E o tempo é, então, esse elemento que não é só da ordem cronológica, mas também é de uma ordem mais especificamente subjetiva, mais especificamente narrativa, de como a gente se organiza, de como a gente se coloca no mundo a cada dia e a cada hora. Pois bem, o tempo, também como direito transformado em jornada escolar no Brasil, ele muitas vezes nos constrange, muitas vezes nos coloca contra a parede em relação a poucas horas diárias de escola que crianças, adolescentes e jovens têm obrigatoriamente no Brasil. Nós estamos num seminário internacional e é importante observar que, no Brasil, a conquista que nós tivemos em 1996, no artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases, estabeleceu que a jornada diária dos alunos, a obrigatória, é de, no mínimo, 4 horas, sendo esse tempo passível de ser aumentado de acordo com o critério dos sistemas de ensino. Em 1996, foi isso que a Constituição nos colocou, e foi isso que o relator Darcy Ribeiro estabeleceu, muito embora haja uma terrível contradição terrível porque ela é uma contradição para nós mães, para nós pais, para nós professores, de que, ao mesmo tempo que nós temos que apontar essas poucas horas como uma condição de cerceamento de direito, se nós perguntarmos para os nossos filhos se eles pretenderiam ficar o dia inteiro na escola, a resposta, muitas vezes, é de jeito nenhum. E, obviamente, que se meus filhos são orgulhosos que eu esteja fazendo um trabalho fantástico, que eu acho que eu estou fazendo, eles não estão muito felizes, porque eles, muitas vezes, dizem que eu estou fazendo uma coisa terrível para as crianças brasileiras. Então, essa tensão, eu acho fundamental colocarmos na ordem do dia, de uma escola que é um direito, de uma escola que é um serviço público, de uma escola que é uma conquista para nós, de uma escola que nos emancipou nessa contradição, e nos emancipou se nós pensarmos que nós somos a primeira geração, pessoas como eu, representam a primeira geração de meninas e meninos que têm mais escolaridade que seus próprios pais. Então, isso é uma conquista inegável. A Diretoria de Currículos e Educação Integral trabalha com essa tensão na perspectiva da política, que aqui acompanha o enunciado Política de Educação e Prevenção do Uso de Drogas. Justamente num tempo em que a atenção para gestores públicos, a atenção para quem acredita que o Brasil está se tornando um país melhor e pode se transformar cada vez num país melhor, é uma atenção em que
muitas tarefas foram atribuídas para a escola. Inúmeras tarefas, incontáveis tarefas, em uma jornada de 4 horas diárias. Então, é preciso ampliar essa jornada para sujeitos e sujeitas que não são apenas professores e professoras. Nós vimos, nas experiências relatadas aqui, outros sujeitos colocados na ordem do dia. Então, é preciso que a gente tenha presente o professor, a professora, outros sujeitos. Aqui falamos em educadores sociais, nós vamos ouvir falar em agentes culturais, nós vamos ouvir falar em monitores, nós vamos ouvir falar em várias denominações, de acordo com a realidade que nós estejamos trabalhando, mas a certeza de que a escola brasileira, essa escola que está aqui, invocada como um espaço e um tempo de prevenção do uso de drogas, ela tem em sua trajetória, ela tem em seu modus operandi alguma coisa muito diferente do que alguma coisa que possa ser uma campanha, do que alguma coisa que pode ser uma atuação específica num determinado tempo para determinadas reações. É uma escola que tem um conhecimento científico, tecnológico, cultural, artístico, que tem vivências, que tem também conhecimentos esportivos, que tem outras formas de se organizar, que, quando se apresenta na melhor das situações de uma política pública, se apresenta com interlocutores que pedem resultados importantes e resultados que nós temos que conquistar efetivamente, da ordem do conhecimento, da ordem de resultados, que muitas vezes, com todas as críticas que nós possamos fazer, colocam países numa escala e num ranking internacional, de acordo com resultados que são mensurados por instituições de avaliação. E que são resultados que falam da proficiência nas línguas, nas ciências, especificamente nas ciências que são ciências nas quais se aplicam o cálculo e nas quais se aplicam uma racionalidade que, muitas vezes, para as crianças que estão em situações de vulnerabilidade social, para as crianças que, como Viola Davis, de manhã pode dizer uma oração pedindo a Deus que dê comida, porque com comida o resto a gente enfrenta. Numa situação como essa, o conhecimento mensurado em resultados, eles ficam muito bonitos quando nós podemos falar do nosso sucesso como pessoas bem-sucedidas na escola, e podem também se tratar de alguns remendos provisórios que a gente vai fazer para salvar a vida dos meninos negros nas periferias, que estão morrendo precocemente com baixa escolaridade e que estão morrendo precocemente por um monte de coisas, mas especificamente por coisas que estão da ordem de uma situação de racismo, de uma situação de desigualdade social. E essas realidades, elas são muito caóticas para uma organização em PowerPoint, que eu estou tentando, em algum momento, tratar. Então, essas questões da ordem do dia para uma política pública, elas pedem mais inteligência, mais generosidade, mais dedicação do que muitas vezes nós podemos fazer. Mas, em termos concretos, para a educação e para a escola pública brasileira, nós chegamos a um consenso. Um consenso colocado com uma meta, que foi a meta 6, posta na Lei 13.005, que trata das metas para os próximos 10 anos no Brasil. Nós tivemos delegados e delegadas de todos os lugares do Brasil, na semana passada, tratando do PNE, do Plano Nacional de Educação. E para que essa meta 6 enunciasse o seguinte, que em 10 anos o Brasil terá 50% das suas escolas com tempo integral, atendendo a 25% dos alunos da educação básica, para que ela pudesse ter se traduzido num texto, foi preciso pensar com vísceras, não pensar apenas com sinapses, pensar com pressa, pensar com uma velocidade que não tem muita elegância, sobre como é que nós podemos
como é que nós podemos fazer com que aquelas crianças, adolescentes e jovens que estão nas escolas com muito mais problemas, com muito mais obstáculos do que as outras, como é que essas poderiam ter à sua disposição um repertório de atividades que as ajude cada dia na sua formação integral. Na sua formação integral, pensando no desenvolvimento humano integral. Então, nós fizemos com muita força, educadores e educadoras brasileiros de todos os lugares do país, ecoar um conceito que é um conceito que está até ficando fashion, de educação integral. Educação integral e de escola de tempo integral. São dois conceitos que caminham juntos e são dois conceitos também que se descolam. Quando a gente fala em educação integral, a gente fala pensando naquelas crianças que nos denunciam todos os dias que uma escola de dia inteiro tem que ter um jeito de fazer para que seja um direito e para que seja um lugar legal e uma forma bacana de estar. Porque, do contrário, é melhor falar em cela de aula do que em sala de aula. E, para isso, foi preciso ouvir muita gente. Mas foi preciso ouvir, principalmente, pessoas que não têm ainda voz e nem têm ainda vez nas políticas públicas. São educadores populares, são rappers, são capoeiristas, são contadores de histórias, são pessoas que são artesãs e que não têm uma formação muito específica, mas que estão aí todos os dias dando um jeito de tornar a vida das pessoas mais bonitas, mais alegres e mais cheias de esperança. Porque é incrível, mas é possível trocar algumas certezas por alguns sonhos mágicos, como nos diz o poeta Cícero na sua canção João e o Pé de Feijão. E isso não tem sido muito fácil para nós, dentro do Ministério da Educação. Mas a gente também não gosta de coisa fácil. A gente gosta de coisa difícil. Por que não tem sido fácil no Ministério da Educação? Porque no Ministério da Educação, os nossos gestores, que são pessoas extremamente competentes, das quais nós nos orgulhamos, eles gostam de falar no Índice de Educação Básica, no IDEB. O Índice de Educação Básica e o IDEB são indicadores extremamente importantes para a educação brasileira e são indicadores que a gente deve perseguir. Mas nós temos alguns pontos de mais e mais e mais, e o mais, essa coisa que é uma atenção. Temos algumas formas e algumas discordâncias que justamente falam e calam quando a gente olha os resultados do fluxo escolar e para de olhar número e vê suor e vê respiração e vê suor e respiração de quase 3 milhões de meninos de 15 e 17 anos que estão acabando com o IDEB das escolas, porque ainda estão no ensino fundamental quando deviam estar no ensino médio. É assim que a gente escuta. Que são crianças repetentes, insistentes, são meninos que estão lá. E nós levantamos o dedo e nós apontamos, então, para alguns conceitos que não são tão elegantes nas estatísticas, que são as exclusões internas, que são as exclusões produzidas por nossa barbárie técnica. A nossa barbárie técnica, ela é alguma coisa cotidiana, que tem a ver com bons resultados, com bons aprendizados e com uma demonstração de poder cada vez que nós podemos reprovar alunos, cada vez que nós podemos deixar os alunos esperando mais um pouco
nas salas, nas matrículas. E nós, então, olhamos a educação integral e o tempo integral nessa perspectiva, na perspectiva do que nós podemos fazer para que o sucesso escolar seja uma dinâmica à altura da insistência de um menino que fica na escola depois de uma vez reprovado, 2 vezes reprovado, 3 vezes reprovados. Muitas vezes para dizer, voltei. Voltei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Por outro lado, quando nós falamos isso, nós também lembramos cenas muito fortes. Cenas muito fortes. Cenas muito fortes que reduzem a capacidade desses meninos em serem bons jogadores de futebol, bons capoeiristas, mas que vão ficar assim, sem chance de conhecer um conceito da física, sem chance de conhecer um conceito da química, sem chance de conhecer conceitos que ainda são privilégios de homens brancos. Portanto, nós não abrimos mão de juntar 2 mundos, pelo menos. O mundo, esse mundo um pouco menos quantificável, um pouco menos tangível, esse mundo perceptível por uma capacidade que a gente tem e que a gente mantém ainda de se emocionar, de se comprometer com beleza, com música, com poesia, com tudo isso que é oferecido por pessoas que muitas vezes não têm, a maioria das vezes não tem a condição de estar numa universidade. A condição de participar de um curso técnico, mas que podem participar, que podem entrar na universidade, na medida em que são incorporadas no cotidiano e no processo escolar. Então, a educação integral passa necessariamente por trazer para a escola uma compreensão, e para a política pública, uma compreensão de um desenvolvimento humano encarnado. Um desenvolvimento humano que tem corpo, que dança, que canta, que até reza. Porque nós não podemos ter uma racionalidade de uma educação integral que não observa essas dimensões do ser humano. E quando eu digo até reza, eu digo do alto da minha racionalidade esquisita de uma socialização em que a intelectualidade tem mais valor do que determinados valores, para me colocar aqui justamente nessa condição humana de quem não está na periferia, mas que conhece a periferia e que sabe que a escola pública brasileira ela não está subsumida nos seus muros. E isso nos dá uma responsabilidade enorme. Nós queremos uma cidade educadora. Nós queremos uma cidade humanizada, humanizada com um jeito de se colocar. Então, nós não temos medo de uma escola que não tem espaço físico. Nós não temos medo, isso não nos acovarda, porque nós queremos ocupar a cidade. Mas nós sabemos a história desse país. Nós sabemos que lá nos anos 20 se pensou um modelo de escola republicana, que tirou as salas isoladas e colocou nos colégios, organizando horários, organizando turmas. E nós sabemos que colocar as pessoas no prédio escolar significou fracionar o tempo, significou fracionar o turno. Se nós vivêssemos num Brasil que oferecesse 4 horas diárias obrigatórias, só 4 horas diárias obrigatórias para um mesmo público, numa mesma escola, meu trabalho seria mais fácil ao falar em educação integral. Mas o meu trabalho, para falar aqui, é mais difícil, porque o meu país fracionou o tempo e colocou
3 públicos diferentes, pelo menos para trabalhar numa mesma escola, de manhã, de tarde e de noite. E aí as pessoas não se conhecem. E aí, aquela senhora que era a zeladora da minha escola, da escola da Algisa de Barros, lá em Várzea Grande, no Mato Grosso, na qual eu estudei, aquela senhora que limpava a classe, não é a senhora que limpa mais na escola da Algisa de Barros, porque de lá para cá, dos anos 70 para cá, existiu uma coisa chamada terceirização, na qual o vigia, a merendeira, a zeladora, todas as pessoas que trabalham na escola não são necessariamente funcionários daquela escola. Então, tem um modo de organizar esse cotidiano e essa rotina das 4 horas, que é preciso olhar. Nós, que queremos justamente trabalhar com uma perspectiva mais alargada, de antecipar o tempo, numa organização da escola que pense o seu pessoal, que pense a sua equipe como educadores. Então, esse é um tema importante. E eu estava dizendo, e eu cheguei aqui, mas eu não cheguei no caminho que eu fiz dos anos 20, falando do fracionamento do tempo, e nos anos 80, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos, nos anos 80, uma experiência, que são os Centros Integrados de Educação Pública, que trataram da construção dos CIEPs, que trataram de políticas de dia inteiro, unindo Brizola e unindo Darcy Ribeiro nessa perspectiva. Voltar para os anos 80 também requer voltar para os anos 50, para ouvir, para ter aqui a certeza de que a discussão da infraestrutura dos prédios escolares, ela é uma política que foi pensada de forma esparsa, de forma descontinuada ao longo do tempo, chamando a atenção dos anos 50 para o senhor Anísio Teixeira, para as escolas classes e escolas parques, que estruturam e sedimentam um pouco da organização de Brasília. Se eu tiver teatro, se eu tiver piscina, se eu tiver outras formas de organizar que não sejam especificamente a classe, especificamente a sala de aula, eu vou ter rotinas, eu vou ter trabalhos, vou ter forma de ver, de ser visto, que são diferentes dessa forma com a qual eu estou vendo. Então, nós não fugimos desse debate logístico, de infraestrutura, de condições de escola. E é possível conciliar, então, essa perspectiva com a perspectiva de uma escola em um território educativo, em uma perspectiva que se abre, uma perspectiva que diminui a distância entre a escola e a comunidade. Então, nós temos a situação dos meninos de 15 a 17 anos no ensino fundamental que nos denunciam, e nós temos também uma possibilidade de ver a escola, enxergar a escola como um equipamento público e um equipamento cultural que pode concorrer com o barzinho da esquina, quando só o barzinho da esquina é o único lugar para se ir. Se o bar da esquina é o único lugar para se ir, se não tem mais nada, e uma escola está aberta no final de semana, organizada para receber a sua comunidade, alguma coisa vai mudar. E a educação integral e o tempo integral que nós pensamos é alguma coisa assim. Mas nós não pensamos, nós estamos fazendo. Nós tivemos um desafio de chegar a 60 mil escolas em 2014. Nós saímos de 1.200 escolas em 2008 para quase 60 mil escolas agora, né, nesse momento em que eu falo para vocês. Eu vou fechando a minha fala, e se vocês querem as informações mais concatenadas, o PowerPoint está aí, você vai ter mais condição de perceber um pouco informações mais organizadas, e ninguém me cortou, então eu acho que eu estou no tempo. Obrigada. Dando sequência, vou passar imediatamente a fala para Raquel Turcio Pedroso, que é formada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Educação, em Psicologia da Educação,
doutorando em saúde coletiva pela UNB, tem experiências em políticas públicas de saúde e educação, atuando principalmente nas áreas de gestão de política pública de saúde e educação, metodologias de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos, defesa e garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, rede de atenção psicossocial, gestão democrática participativa. Atualmente, atua na área de saúde coletiva como coordenadora do projeto de prevenção ao uso de álcool e outras drogas na coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde. O tema da exposição da Raquel é Programa de Prevenção do Uso de Drogas nas Escolas. Bom dia a todos e todas. Bom, eu sou Raquel, trabalho hoje na coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde. Antes de começar a conversa com vocês, eu queria fazer um convite, pedir para vocês se levantarem, por favor. Agora, aquela dificuldade de se levantar em silêncio. Quem não se sentir à vontade, não é uma atividade obrigatória, por favor. Né? Para aqueles que permanecerem sentados também, eu sugiro que vocês identifiquem no corpo de vocês aonde está precisando ser esticado nesse momento. Oh, coisa boa. Dá uma respirada profunda. Tentem permanecer ainda em silêncio para não perder o foco do corpo de vocês. Eu peço que quem quiser fechar os olhos ou permanecer de olhos abertos, nesse momento se lembre quem eu era aos 13 anos de idade. Não precisa me contar. Conte para si. Peço que a mesa também sinta-se à vontade para fazer a atividade, por favor. O que eu gostava de fazer aos 13 anos de idade? O que eu gostava de comer? Quem eram meus amigos? E a minha escola? Como era o portão da minha escola? Ela tinha portão? Ela tinha porteiro? E aquele professor, professora querida, que você lembra o nome até hoje? Por que você lembra esse nome? Como você se relacionava com esse professor, professora querida? A gente vai fazer uma atividade agora rápida, de 2 minutos. Eu vou pedir para que vocês, ainda em silêncio, se aproximem com a pessoa mais próxima ao lado de vocês e formem uma dupla. Em silêncio, por favor. Virem de frente para essa pessoa. O mais próximo pode estar atrás, não exatamente ao lado. Permaneçam em silêncio, por favor. Todo mundo conseguiu se achar? Essa atividade é escuta por 1 minuto. Vocês vão... Aquele que é mais baixo vai iniciar. Salto alto conta como altura, tá? E eu peço, então, que a pessoa mais baixa da dupla diga o seu nome para o outro e conte para ele, não quem ele era aos 13 anos de idade, mas que você conte o que você acha que deveria ser essencial numa ação de prevenção para um adolescente de 13 anos de idade. Repito, o que você acha essencial numa ação de prevenção para um adolescente de 13 anos de idade? Esse outro que não está falando vai ouvir por 1 minuto. Então, é um exercício de escuta. Passado 1 minuto, a gente vai inverter. Valendo.
10 segundos, vamos encerrando. Pronto, por favor, encerramos a primeira fala. Silêncio novamente. Vamos retomar o silêncio. Agora, quem ouviu, se conseguiu só ouvir, fale para o outro, e eu peço novamente que esse outro faça um exercício de escuta, sem falar. A consigna permanece a mesma. O que eu imagino que seja uma ação, elementos essenciais de uma ação de prevenção para um adolescente de 13 anos de idade. Podem começar. Dez segundos. Acabou. Silêncio novamente. Vamos encerrando, por favor. Obrigada, podem se sentar. Bom, o nome da minha professora inesquecível é Teca. E curioso foi que ontem eu me dei conta de que eu não sei qual é o nome dela, senão Teca. Ela é a professora responsável por eu estar aqui hoje. Eu fui fazer psicologia para trabalhar com prevenção ao uso de drogas nas escolas, exatamente com esse recorte. E passei 5 anos na PUC fazendo parte de um grupo de pesquisa, era um grupo PET, atuando em ONGs, com teatro, com dinâmicas, para trabalhar a perspectiva da prevenção, subindo morro, descendo morro. E quando foi, na minha passagem para o mestrado, em que eu também tinha essa intenção de continuar pesquisando prevenção, eu descobri que eu estava cansada. Isso era 2004. Não, 2003. Estava cansada porque, naquela época, ainda 2003, fóruns como esse, que a gente tem vivido desde ontem, e momentos como esse no país que a gente tem vivido, graças aos nossos parceiros, que criam políticas possíveis de conseguirmos a emancipação social, então o MEC, o Ministério do Desenvolvimento Social, graças aos movimentos sociais, graças aos professores, aos assistentes sociais, aos gestores, a gente torna hoje um contexto muito mais favorável para se pensar numa política que vá, de fato, prevenir o uso de drogas e promover uma sociedade mais coesa. Então, foi há 2 anos atrás que eu recebi o convite para voltar ao campo da prevenção, que era o meu sonho, o meu projeto de vida aos 15 anos de idade. No começo eu falei, não sei se já é possível, e hoje eu posso dizer para vocês que é possível. E não é possível só pelos programas que eu vou apresentar aqui, muitos de vocês já me procuraram desde ontem. E a primeira fala que eu gostaria de dizer, eu não estou aqui apresentando nenhuma receita de bolo, nenhuma solução mágica para nada. Isso que eu vou apresentar é uma experiência muito significativa, que traz avanços no campo da prevenção, mas ela é somente uma ferramenta, são dispositivos.
E por trás desses dispositivos estão modos de se fazer e se operar a implementação de uma rede, de um sistema de proteção, que implica, como Jesina já falou, como o Rodrigo já falou, que implica muito mais do que aquilo que acontece dentro da sala de aula. Mas aquilo que acontece dentro da sala de aula, na relação com o meu professor, na minha relação com a TECA, transforma um projeto de vida num projeto de mundo e numa mudança social. Quem somos nós? Espalhados aqui pelo auditório, vocês vão... Eu vou pedir depois para a equipe se levantar ao final. Nós temos hoje, eu como coordenadora geral desse projeto de prevenção, temos multiplicadoras dos programas preventivos, temos supervisoras dos programas e temos gestores e profissionais implementadores dos programas já espalhados por algumas das nossas cidades. Esse projeto nasce como uma parceria com o MODC, Ministério da Justiça, Senado. Nasce há 1 ano e meio atrás, com o objetivo de se pensar a prevenção não somente na perspectiva de agravos, mas na lógica de que prevenir o uso de álcool e outras drogas envolve conquistar a liberdade de pensar, de articular ideias, de analisar a realidade viva e de contribuir para a garantia da defesa dos direitos das crianças e adolescentes num compromisso de construção de uma sociedade mais justa e democrática. Algumas coisas vocês já ouviram muito nesses 2 dias, eu vou me permitir passar. Esse slide, ele diria basicamente de que a gente não se trata de uma prevenção focada no indivíduo, se trata de uma prevenção que trabalha com o indivíduo, com o contexto do qual esses fatores de risco envolvem o indivíduo, não basta só focar no sujeito, inclusive pelo próprio risco que os palestrantes já disseram ao longo desses encontros, de que quando a gente foca em grupos de risco, a gente perde a oportunidade de universal, de cuidar das relações humanas e da estigmatização, o risco da estigmatização. Então a gente não está trabalhando na perspectiva de grupos de risco. Não estamos também trabalhando com a perspectiva de uma dicotomia entre promoção e prevenção. A gente atua na perspectiva da prevenção, tendo a promoção como um horizonte. Estamos nesses programas que eu vou apresentar no âmbito da prevenção universal, que é aquela que acontece antes de um uso problemático de drogas. Esse uso já pode ter iniciado, mas ela deve acontecer antes do uso problemático de drogas, porque para outros usos de drogas há outras intervenções que não as que nós vamos apresentar agora. O contexto dessa iniciativa, ela não está dissociada do programa CRAC, é possível vencer. Vocês já devem conhecer a estrutura geral do programa CRAC, mas dentro do eixo prevenção do programa CRAC, existem algumas frentes que são aumentar a permanência na escola, com destaque do programa Mais Educação, realizar ações de promoção de saúde entre escolares, com destaque para o programa Saúde na Escola, aumentar o acesso à cultura e esportes para jovens em situação de vulnerabilidade social, como vocês viram ontem, que fez parte do edital Viva Jovem, formar servidores públicos e sociedade civil para a prevenção do uso prejudicial de drogas, dentre os diversos cursos, os cursos que a Fátima Sojbrac ontem também fez referência. E onde entram os programas de prevenção? Os programas de prevenção, eles entram numa perspectiva de ampliar as ações de promoção de saúde entre escolares. Só que, de fato, esses programas de prevenção que a gente vai conversar um pouco, eles têm isso como foco, mas eles atuam no aumento da permanência na escola, eles atuam no aumento no acesso à cultura e esportes para jovens em situação de vulnerabilidade, e eles atuam na formação continuada de profissionais da educação e da assistência social e da saúde. Então, qual é o nosso pressuposto? O
pressuposto é que a rede de proteção social prescinde da intersetorialidade. E com isso, está posto o desafio de integração de políticas públicas diversas que têm fluxos diferenciados. Então, há que se ter um compromisso ético a ser assumido pelos diversos setores da sociedade para que evitemos a difusão de estratégias pouco eficazes ou que venham a produzir precisamente aquilo que procuramos evitar. Isso também é uma outra conversa que temos falado desde ontem, que é: há muitas iniciativas importantes e significativas no território brasileiro no campo da prevenção e que incluem a diversidade cultural, que vão incluir o rapper, que vão incluir o capoeirista, que vão incluir a artesã, que vão incluir a diversidade que a gente tem hoje disponível de modos de se promover saúde. Quando nós, do Ministério da Saúde, em parceria com o NODC e com a Senat, fazemos uma opção por trazer tecnologias e ferramentas internacionais a serem adequadas ao território brasileiro, isso não significa e não significou uma negação aos valores nacionais. Essa opção se dá pelo entendimento que nós temos hoje de que há um avanço na prevenção que nos traz um certo cuidado de que a intuição pode e produziu ao longo desses anos, pelos últimos resultados de pesquisas, efeitos iatrogênicos. Tá? O que isso quer dizer? Que nós vamos iniciar um processo trazendo tecnologias externas, adaptando elas ao território brasileiro, ampliando o acesso a essas tecnologias pós-adaptação, somente se elas fizerem sentido. E não é sentido para o Ministério da Saúde, ou para a Senat, ou para as universidades. É sentido para aquele corpo que vive e participa da intervenção, que é o estudante, que é o professor, que é o assistente social. Há tecnologias quantitativas e qualitativas agregadas a esse processo. Não é um processo participativo que inclui os diversos sujeitos, as diversidades culturais e regionais do Brasil. Não estamos só no Distrito Federal, como a Sheila apresentou agora pela manhã. O Distrito Federal fez parte do pré-piloto. A cada passo que a gente dá, vocês vão ver daqui a pouco, nós avançamos um pouco mais sobre a diversidade nacional e hoje já estamos nas 5 regiões do Brasil. É um cuidado que nós temos tido de dar passos para transformar esses programas em programas nacionais. Então, a Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, em parceria com o NODC e Senad, uma vez que não há programas nacionais com evidências buscamos programas internacionais respaldados e testados em países com estruturas políticas e sociais semelhantes ao nosso. Não só essa premissa, como esses programas também foram testados em países diversos, em culturas diversas e com religiões diversas, com organizações de políticas públicas diversas, em que, em cada local diferente em que eles foram testados, os efeitos foram percebidos, permaneceram em todos esses locais. Bom, a gente vai entrar no campo dos aprendizados. Né? Então, os fatores de risco e de proteção identificados através de estudos longitudinais devem ser alvo de intervenções preventivas. Por isso, volto àquele primeiro slide, quando falamos de fatores de risco e de proteção, as nossas intervenções não podem estar centralizadas somente na figura do sujeito, mas sim do sujeito num contexto. As intervenções preventivas que abordam fatores de risco comuns para diferentes comportamentos de adolescentes produziram reduções de múltiplos resultados, como eu já disse, incluindo evasão escolar, uso de drogas e crime. Então, não se trata aqui de somente prevenir o uso de drogas. A gente está falando de outros efeitos tão importantes e tão
parte desse contexto de uma escolha do uso de drogas. O sentimento de pertencimento a uma escola vai influenciar diretamente na minha escolha entre ir para o bar ao lado da minha escola ou estar nessa escola convivendo com os meus pares. Então, nossa perspectiva é que o conhecimento científico e a possibilidade operativa das técnicas nas práticas de saúde deveriam ser empregados sem provocar a desconexão da sensibilidade em relação aos nossos próprios corpos. Como eu já falei anteriormente, estamos falando de pesquisas sensíveis aos sentidos que esses programas produzem. Como foi falado ontem também, então hoje a gente tem ao longo desses últimos anos um conjunto de aprendizagens organizadas nesses documentos do Escritório das Nações Unidas, para quem ainda não tinha visto a cara deles e não tinha tido acesso ainda ao link. Então, essas intervenções avaliadas hoje pela UNODC e pelo conjunto de pesquisas internacionais, elas nos mostraram que o modelo de habilidades de vida tem demonstrado ser um caminho de efetividade para diferentes grupos em estudos que se estenderam por 20 anos de segmento longitudinal. Bem resumidamente, do que se trata trabalhar com habilidades? Se trata de desenvolver habilidades para lidar com as emoções e a assertividade, construção de projetos de vida, expressão de sentimentos, reflexão crítica das informações e crenças normativas, ambientes favoráveis ao diálogo baseado na cultura da não violência e participação comunitária. A palavra drogas não aparece aqui. E ela tangencia os programas que a gente trabalha. Nós não estamos focando na droga. Eu acho que isso já é um consenso entre nós, de que focar a droga, ou trabalhar somente com informação, ou ações pontuais, desorganizadas, sem monitoramento, isso de fato não tem sido um caminho de efetividade para as nossas decisões no campo da prevenção. Ou resumir aprendizagens específicas que estão publicadas nesses documentos em relação às intervenções escolares. As intervenções devem ser apropriadas para cada faixa etária. Para ser apropriada para cada faixa etária, é preciso se considerar qual é o grau de relação que os nossos estudantes estão com as drogas. O quanto eles já estão experimentando, o quanto eles já estão usando, o quanto eles já estão abusando. Então, apropriado para a faixa etária e adequado aos padrões de relação já estabelecidos com o uso de drogas. Os programas curriculares, especialmente aqueles em que as informações e habilidades têm um sentido prático e imediato da aplicação. Então, não estamos falando de alguém de fora entrando na escola, fazendo uma intervenção informativa. Nós estamos falando de intervenções que façam parte dos currículos e que tenham sentido para aqueles que executam e que participam, que são os educandos. Ações de prevenção pós a faixa etária do início do uso têm uma eficácia pouco relevante, especialmente para os grupos que já estão expostos. Isso quando a gente está falando de prevenir. Há outras intervenções que devem ser adequadas para quando já há o uso de substâncias. Intervenções devem estar baseadas nas necessidades reais e ser relevante, interessante e ter sentido. Por isso a importância do processo de adaptação cultural de qualquer tipo de intervenção que for ser realizada. Outro avanço significativo no campo dos conhecimentos é que uma fase formativa presencial, isso é importante vocês, não estamos falando só daquilo que pode ser feito na educação à distância, que ela é importante, mas é importante também uma fase presencial, que isso mostra maiores resultados. Então, a fase presencial antes da realização da intervenção, ela é importante e agregada ao monitoramento do processo pode elevar as intervenções ao nível de pesquisa e contribuir com a produção de conhecimento. O quanto estamos avaliando o que fazemos? É claro que aquele relato do educando que diz eu gosto mais de vir para a escola, do professor que diz eu estou mais feliz como professor, são relatos muito pertinentes e importantes, devem ser considerados e buscados. Mas a gente também tem que ter um monitoramento de processo e uma avaliação que temos hoje também nos programas de prevenção
sobre detalhes do quanto que o professor se sente confortável com a aplicação, quais são as sugestões de melhoria que ele tem, qual é o impacto que esse programa está tendo na frequência dos educandos em sala de aula, na inclusão da família e da comunidade no espaço escolar. Isso são elementos que precisam ser monitorados e acompanhados. Bom, indica-se pesquisa sobre o impacto na redução ou diminuição do uso de substâncias e programas interativos são pelo menos 2 vezes mais efetivos do que programas não interativos e requerem facilitadores habilitados no manejo de grupo. Eles devem ser implementados de modo a promover o intercâmbio de ideias entre os educandos. Como já foi dito anteriormente para vocês, nós estamos com universidades trabalhando conosco num processo de expansão a passos, ao mesmo tempo, intensos e cuidadosos, para que a gente faça a tomada de decisão conjunta de o que mudar dentro de cada aula, o que mudar na estrutura da implementação do programa e como torná-lo sustentável enquanto política nacional. Então a gente começa com um pré-piloto em poucas cidades, os programas, dependendo da aceitabilidade, das necessidades e dos resultados das pesquisas, os 3 programas que a gente trabalha hoje, eles foram adquirindo ritmos diferenciados. O programa que eu vou formados e acompanhados ao longo de 1 ano, por multiplicadores também capacitados. Ele é destinado para crianças de 6 a 10 anos, é realizado pelo próprio professor e fomenta atitudes positivas e colaborativas, promovendo a construção de coletivos democráticos em sala de aula. Então ele atua imediatamente de uma maneira lúdica, fazer com que as crianças cooperem com os combinados e os combinados de convivência em sala de aula, tira as crianças da fila e coloca essas crianças em grupo. Resumidamente muito. Oportuniza o desenvolvimento de habilidades sociais como autoconhecimento, autonomia, empatia, escuta, e tolerância. Onde estamos em 2013, o pré-piloto, estávamos em 3 cidades, permanecemos numa versão em transição de pré-piloto para piloto no ano de 2014. Então a gente vai de 2.161 educandos em 2013, não é essa planilha, aquela planilha do Tamo Junto. A gente vai então... Qual é o número, Anissa, hoje de estudantes? É 1.800, né? 56, se eu não me engano, em 2014. Bom, o programa Tamo Junto, eu vou pedir agora para a Renata, por favor, eu não vou falar dele, ele vai ser apresentado, só um minutinho, vou dizer por quem ele vai ser apresentado. Curitiba, a gente tem a nossa colega da Secretaria Municipal de Educação, Marilene. Curitiba é um dos municípios que está implementando o programa Tamo Junto e por iniciativa local eles fizeram um vídeo extenso, tem 20 minutos, eu vou apresentar só 4 minutos dele, em que eles contam o que é o programa e com pequenos trechos de depoimento sobre como tem sido a implementação dele. Por favor. Tamo junto! No início, tava todo mundo achando que o projeto não ia ser tão legal, porque geralmente tem essas palestras aqui na escola de drogas e a gente não achava tão divertido. Aí no final do projeto todo mundo ficou triste que acabou, tá? E geralmente a gente só escuta, e Tamo Junto a gente fez algumas coisas. Ele mostra assim bem a educação que as pessoas têm que ter entre elas. A comunicação, o entretenimento também do projeto, a forma prática com que ele ensinou. Diminuiu muito o preconceito e bullying na escola desde que começou o projeto. O interessante é que quando chegou a proposta pra gente, lógico, nós conversamos diante da nossa direção, conseguimos perceber que essa parceria de família e escola é muito importante. Que esse projeto Tamo Junto não é uma proposta que é para nós iniciarmos e para nós pararmos. Pronto, chegou, parou. Não, deu certo essa proposta de trabalho com os nossos alunos, tanto a SMS quanto a SME, nós precisamos de ter essa interação. O Tamo Junto, na realidade, é um projeto a longo prazo. É algo que lá na frente nós vamos obter uma satisfação imensa. Então, é uma proposta, é uma nova estratégia que, na realidade, nós temos que trabalhar com toda a rede de educação, com uma participação cidadã e transformá-los pessoas decentes e que possam ter qualquer tipo de enfrentamento. O programa Tamo Junto, que nos deixou muito feliz com os resultados apresentados. Com o material, né, que faz parte dessa apostila que nós recebemos,
A direção da escola recebe uma apostila, o professor que vai aplicar o projeto recebe um outro material e o aluno também recebe um material. E uma temática dessa, um projeto tão bom e tão importante quanto este, nós devemos garantir a todos os alunos. A parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde e a Secretaria Municipal da Educação foi fundamental. Nós tivemos várias reuniões aqui em nossa escola, junto com as professoras que aplicaram o projeto, com o pessoal da Secretaria Municipal da Educação, com também o pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, né, do Ministério da Saúde também. E tivemos representantes aqui na escola acompanhando, né, vendo como é que estava sendo desenvolvido o projeto, o que precisaria mudar para melhorar. E isso fez com que a aplicação do projeto fosse muito boa. Né? Os alunos aproveitaram demais. Ele é um projeto diferente por quê? Porque não está só falando das coisas ruins, né, dos aspectos negativos da droga. Ele forma o aluno para isso, ele capacita o aluno para isso, sim. Mas, principalmente, o diferencial foi fortalecer o nosso estudante a dizer não. Entre outras coisas, né, o nosso estudante ele está mais preparado para encarar os desafios que eles vão ter, né, a partir daí. Né? Hoje, na nossa sociedade, é difícil achar, né, não é mais possível, né, a gente achar que o nosso jovem ele não vai ter contato com as drogas ou com outras situações. Mas, a partir desse projeto, que foi desenvolvido a longo prazo, ele não terminou, né, quando terminou a última aula, mas nós temos a intenção em continuar a desenvolver. Mas hoje o estudante ele está mais fortalecido e mais consciente a dizer não, né, ou a dizer sim para o que ele acha. Outro diferencial foi a participação das famílias. Geralmente a gente faz os projetos, né, e a gente está trabalhando com o estudante na esperança que ele aplique também em casa e que ele estenda esse conhecimento à sua família. Esse projeto Tamo Junto, ele faz o quê? Ele traz a família para dentro da escola. Então nós tivemos 3 oficinas onde tivemos a participação dos pais, né? E nessas oficinas, como a professora Ana Lúcia falou anteriormente, então nós tivemos representantes da Secretaria da Educação, da Secretaria da Saúde, da Unidade de Saúde do bairro, né? E dos pais. Então, para os pais foi um marco também, foi diferente participar. Porque nós, assim quando a gente aplica com os alunos e os alunos têm uma expectativa, os pais também tinham outras expectativas. Né? Para a família também é difícil essa temática. Então, trabalhar só o estudante, na esperança de que lá na família ele faça esse retorno, também, né, não dá uma resposta tão grande quanto foi trabalhar dessa forma com a família dentro da escola também. Foi muito positivo. Tamo junto! Eu vou encerrar a minha fala, pode passar, por favor. Eu não vou apresentar o programa Tamo Junto, acho que ele já foi melhor apresentado do que por mim. Pode passar, por favor. O programa Tamo Junto, então, hoje, ele está nesses 11 municípios. Ele é um programa que já está nas 5 regiões do Brasil. Então, a gente parte de 2003 de 2.161 educandos para 17.134 hoje, no Brasil todo. Pode passar, por favor. O programa Fortalecendo Família já foi apresentado pela professora Sheila, agora no período da manhã. Pode passar. Então, a gente está hoje também no programa Fortalecendo Famílias em todas essas cidades, são 8 também cidades, com um número estimado de 290 famílias envolvidas, estimado porque a gente ainda tem famílias, grupos que não se encerraram. Pode passar. Os resultados também já foram falados das pesquisas, em parceria com as universidades. Então, boa aceitabilidade, relatos e indicadores de aprendizagem pelos participantes em relação às habilidades trabalhadas, impactos percebidos nas interações em sala de aula, recomendadas necessidades de adequação cultural, e todos os resultados justificam a permanência da caminhada para a expansão. Estamos em execução hoje o ensaio clínico randomizado do programa Tamo Junto, um estudo de monitoramento de processos do programa Jogo Elos, o preparatório para o ensaio clínico randomizado do programa Fortalecendo Famílias, e temos também um sistema de monitoramento do processo que nos dá informações permanentes, não só da aceitabilidade, da satisfação e de pequenos resultados, como frequência em sala de aula, melhoria nas relações entre os educandos entre si,
e dos educandos com o professor, temos também esses outros resultados que podem ser apresentados num outro momento. Para encerrar, eu gostaria só de falar 10 coisas. Muito rápido. Que é, desde ontem, eu não sei se vocês aprenderam, eu aprendi um bando de coisas desde ontem. E coisas que motivam muito e que me fazem pensar que estamos no caminho certo. Né? Então, o Gessé nos ensinou, junto com o Ticanori, de que é preciso usar a ciência como instrumento de uma ação política e planejada. E eu entendo que é isso que nós estamos fazendo hoje no campo da prevenção. Prevenir é um ato político que deve servir à autonomia e às transformações dos contextos para que os projetos de vida tenham sentido. Então, a gente está tentando trazer uma transformação contextual para aquilo que o estudante deseja que ele consiga realizar enquanto projeto de vida, que o projeto de vida de um se torne um projeto de sociedade de todos. O trabalho com as habilidades de vida, ele desculpabiliza o sujeito na medida em que ele sai desse lugar de vítima e passa a ter repertórios para criticar os limites que o contexto impõe sobre ele. Então, não é informação. É emancipação. A habilidade de vida trabalha com as dimensões, como o Gessé pediu, emocionais, afetivas, morais e cognitivas. E vai trazer o que está invisível, rompendo com os papéis estigmatizados em sala de aula. Aquele aluno que não tem futuro, aos olhos do contexto escolar, ele passa a ter um futuro, quando ele consegue trazer um sentido para o descompromisso daquele momento que ele vive na relação com o contexto escolar. O educando não é um sujeito passivo de uma intervenção moral ou informativa ou corretiva, e ele é convidado a deixar essa classe dos indignos, que não tem controle, que não tem disciplina e que não tem prospecção. Ele sai da fila e ele não aguenta, e ele vai para a roda. Há um rompimento dos ciclos de humilhação nos espaços escolares. Essa fala lá é repetida em todas as cidades que a gente está. Nós temos uma documentarista que vai fazendo entrevistas permanentemente. Passamos a nos respeitar mais, passamos a conversar mais, passamos a ouvir mais uns aos outros. A disciplina que a gente trabalha dentro desses programas não são na perspectiva do controle do comportamento, mas na perspectiva da ampliação da capacidade de prospecção, de fazer a criança e o adolescente acontecer dentro das suas singularidades. As habilidades aprendidas não são técnicas mecanizadas. O profissional, o professor, o profissional da assistência não está reproduzindo uma técnica, ele está aprendendo uma habilidade. E ao passo que não se dá para trás. Acabou o programa, como o mesmo vídeo disse, mas permanece a habilidade e permanece uma estrutura local, intersetorial, pronta para caminhar com a construção criativa de outras intervenções possíveis e necessárias nos territórios. E para terminar, ontem quando o padre Wilson, quando o padre Wilson fez aquela fala maravilhosa, que todos nós fomos comovidos a levantar e a aplaudir, eu queria dizer que eu me sinto muito comovida de fazer parte dessa equipe, desse processo, porque o que vibra nesse processo não é o domínio dos corpos, mas é a emancipação. Obrigada. Vamos passar imediatamente a fala para Marilene Zampini. Ela vai falar sobre a experiência de implantação do programa de prevenção na rede de educação. Ela é professora da Rede Municipal de Curitiba, tem mestrado e doutorado em Políticas Educacionais pela UFPR. Atualmente, trabalha na Gerência de Gestão do Ensino Fundamental, do Departamento de Ensino Fundamental de Curitiba. Bom dia a todos. Eu agradeço a todos o convite, ao Senad e à Universidade, e a vocês também. E eu primeiro queria dizer que a Raquel roubou meu vídeo. Quem estava lá atrás, eu estava comentando, se vou fazer uma fala e logo em seguida o vídeo.
O vídeo já foi, é sobre aquele vídeo que eu vou falar, nas escolas, em algumas escolas de Curitiba. Bom, como ela roubou meu vídeo, eu vou me estender um pouquinho no discurso, para não repetir o vídeo. E queria colocar, antes de falar especificamente no programa, hashtag Tamo Junto, alguns conceitos e algumas posições que justificam a assunção a essa proposta do Ministério da Saúde. Ainda que tenha se falado bastante aqui nesses 2 dias, hoje especialmente também pela manhã, já ouvi, e também ontem, tem se colocado bastante fortemente o conceito, esse novo olhar para o adolescente é fruto especialmente da Constituição de 88, que diferente de todas as outras, porque surgiu dos movimentos sociais e tornou as demandas sociais, direitos, as demandas daquele momento como direitos sociais, e tornou e deu a condição de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. E, portanto, gozam de todos os direitos fundamentais da pessoa humana no Brasil. O Estado democrático de direito, ao considerá-los sujeito de direitos, é o seu principal responsável, ou melhor, é o responsável controverso na distribuição desses direitos, de todos eles. Não só da segurança, da saúde, da educação, mas de todos os direitos. É o Estado, então, ainda que a família também tem a responsabilidade, mas o Estado, a distribuição material desses direitos a partir de políticas públicas que tornem, de fato, as promessas constitucionais, de fato, acesso e fruição de direito, que tornem esses sujeitos, de fato, detentores de direitos. Aquelas promessas contidas na Constituição, reforçadas no ECA para o adolescente, elas precisam ser materializadas por políticas públicas. Nesse sentido, considerar o adolescente, e a criança também, mas não estou falando de adolescente, do programa Tamo Junto, o ECA também considera como uma pessoa em desenvolvimento e tem prioridade absoluta na efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, entre outros. Então, o direito à vida é mais que só saúde e educação, é direito a usufruir das condições de vida com qualidade. De vida, não da não-vida. Nesse sentido, direito à vida, falou-se bastante também em ações protetivas. O adolescente precisa ser protegido. Sujeito de direito, é preciso dialogar, construir com eles sistemas também de proteção. Ainda que os sistemas protetivos, todos ofertados e disponibilizados pelo Estado, pela família, pela sociedade, seja necessário e imprescindível na condição de proteger o direito à vida desses adolescentes. Por outro lado, a outra fonte também não pode ser esquecida, e é aqui que vai entrar a educação, que é o acervo de esclarecimento, que pode ser oriundo de momentos de educação formal e informal. Eu vou falar um pouco da educação formal, daquilo que acontece dentro da escola. O acervo de esclarecimento e conhecimento que gerem autonomia, que torne o adolescente, isso vale para qualquer indivíduo, mas que torne o adolescente com capacidade, com potencialidade, com condições de tomar decisões, atitudes acertadas, informadas e esclarecidas, está associado, sim, ao acervo de esclarecimento que lhe é fornecido também por políticas públicas. As políticas públicas de direito à proteção e direito à vida
não podem se restringir, sob pena de nunca ser protegido. Elas não podem ser, não podem ser restritas a aparatos protetivos. É preciso que as pessoas se autoprotejam, que se autoprevinam. É a decisão, como aquela diretora que falava no início do vídeo. Porque na escola os alunos estão lá, é mais fácil. É verdade, parte é verdade sim. Mas também é verdade que muitos desses projetos, e aqui eu quero colocar a justificativa do Tamo Junto ter dado bons resultados, estar dando bons resultados e ser de fato um projeto diferenciado dos outros que passam pela escola, é que quando eles procuram as escolas, ONGs fazem isso o tempo todo. Ah, nós temos um projeto sobre drogas, precisamos ter resultados, vamos aplicar nas escolas. Fazemos as estatísticas, tivemos bons resultados e as coisas acabam ali. E a gente estava muito preocupado na Secretaria de Educação com esse tipo de projetos e de ações. E já discutíamos, antes do Mário da Saúde nos procurar, nós estávamos discutindo, nós precisamos de uma ação necessária, nós precisamos de uma ação que esteja no currículo, no plano da escola, que ela seja constante. Nós temos adolescentes, nós não temos problemas de droga, nós temos adolescentes na escola. É esses que terão, nós temos que olhar para eles vão encontrar dificuldades em todos os sentidos. Bom, e pensando nisso, eles ficam meio descrentes com a proposta. Quando nós fomos conversar com o Tamo Junto, vimos que, de fato, era uma proposta, parecia ser uma proposta, inicialmente a gente já viu que era uma proposta um pouco diferenciada. Bom, mas voltando ali, a escola, então, é de fato um lugar interessante para esse tipo, e precisa ser olhada para isso. Mas ela não pode ser ações ou programas em que um planeja e o outro execute. Eu estava na droga, saí, e propor, de fato, o fortalecimento do indivíduo na tomada de decisão. A droga, e com isso ele se previne de droga e de outras questões também que tornam a sua vida melhor com essas decisões. E a outra característica do Tamo Junto, que me parece que lhe proporciona bastante sucesso, é que ele é planejado e operado pelas duas secretarias, Saúde e Educação. Elas trabalham aos pares, de acordo com as escolas, no caso de Curitiba, e sempre juntas, Saúde e Educação. E mais ainda, o foco dele não está só com os adolescentes da escola, mas as suas famílias. Falou bastante sobre isso, inclusive na mesa anterior, o quanto da necessidade desse envolvimento. Eu digo mais, precisa, o desafio de políticas públicas que possam dar resultados de prevenção, de fortalecimento do adolescente, ela precisa ser articulada entre secretarias, entre profissionais e entre todos os segmentos que participam da vida daquele estudante, daquele adolescente. Não tem como ser de outra forma. No município de Curitiba, nós trabalhamos com poucos adolescentes. No Paraná, o Pacto Federativo, o regime de colaboração, obriga o Estado, a Ministério Estadual, se responsabilizar pelos anos finais do ensino fundamental, o 6º ou 9º ano. E as prefeituras são responsáveis pela educação infantil e pelos anos iniciais. O Estado também se responsabiliza pelo ensino médio. Mas na Secretaria de Educação, na rede municipal, nós temos 11 escolas, então o maior público nosso é de escolas dos anos iniciais e da educação infantil. Temos 184 do ensino fundamental e 199 centros de educação infantil, CEMEIs. 8 centros de atendimento especializados e 47 bibliotecas. Nessas escolas,
do ensino fundamental, as 184 escolas de ensino fundamental, 10 delas ofertam, apenas 10, ofertam o ensino fundamental completo, ou seja, ofertam também os anos finais. Temos alunos de 6º ou 9º ano, somente essas 10 escolas. E mais uma escola que só tem oferta só dos anos finais. Então, ao todo, o nosso público, para o programa Tamo Junto, são 11 escolas que são aplicáveis, que foi aplicado o programa. No início, no primeiro semestre, ele é piloto, né, durante 2014, o ano todo, mas no primeiro semestre nós iniciamos com apenas 3 escolas. Havia ainda uma resistência, a gente não sabia exatamente como é que era, né, estávamos ainda um pouco temerosos, assim, tá legal, tá bonito, não sei se é assim na prática, de repente largam tudo pra gente e vão embora. A gente tem algumas experiências assim, que a gente, como professor, nem acaba dando conta, né? Porque não deixa a peteca cair também. Mas fizemos, o programa atingiu 224 estudantes em 3 escolas. Em 3 escolas, que são, uma daquelas escolas é a escola do vídeo, a escola Júlia Amaral de Lima. Em que o vídeo fala mais do que eu, que explica melhor. Agora, no segundo semestre, são todas as 11 escolas. Ainda não está finalizado, mas a gente conseguiu perceber, que, esse também porque é da formação, falou lá. A gente conseguiu perceber fatos importantes que aconteceram, não só na mudança dos adolescentes. É pena que não está nem no vídeo que eu trouxe, a experiência trouxe acréscimos, trouxe emancipação também para professores. Nós tínhamos um professor tímido numa das escolas. Ele não gostava nem de falar. Quando eu vi ele na entrevista, ele também deu entrevista, quando eu vi ele na entrevista, eu disse, meu Deus, mas será que ele? Eu olhei bem, era ele. E foi após o programa. Ele acabou, esse programa acabou envolvendo alunos, estudantes, professores e comunidade, mas de uma forma dialogada e intersetorial, em que o diálogo e o aprendizado se dá na horizontalidade. Não é um programa, uma apostila, vocês vão fazer essa apostila e vão aprender a se prevenir. Mas esse diálogo horizontal com os estudantes proporcionou também uma aprendizagem que a gente sempre espera que seja assim, para os docentes também. Foi muito interessante. As escolas, as outras que não tinham, nem começaram a procurar, gente. E agora estão todas com o programa. A intenção, sim, da Secretaria da Educação, vamos fazer a nossa última avaliação agora em dezembro, mas a intenção de torná-lo parte do currículo para que ele possa ser, de fato, constante. Não um programa que veio e aconteceu, e agora tudo bem realizado, esperamos por outro, mas que seja, faça parte do currículo, que naquele momento será um momento que será estudado, e isso será trabalhado com os estudantes sempre, né? Sempre, claro, reavaliando essas questões que pode ser reavaliada, mas como já uma proposta ou um projeto, um plano de atuação da Secretaria mais constante, como nós íamos defendendo anteriormente já, antes de Tamo Junto. A gente está bastante contente, né? Agradece a Secretaria de Saúde. O trabalho foi sempre feito muito em parceria com a Secretaria de Saúde. Todo o planejamento é feito junto. Isso eu acho que é uma das grandes fatores que deram sucesso, que o programa atingiu de fato, né, os objetivos propostos no caso de Curitiba, e a gente pretende continuar com ele como agora no plano curricular da Secretaria de Educação. Acho que era isso. Muito obrigada. O vídeo, então, que eu pensei, já foi passado. Passamos agora a palavra para Zila Sanches, que é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, possui graduação em Farmácia Bioquímica pela USP, mestrado e doutorado e pós-doutorado em Ciências pela Unifesp, é professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unifesp.
pesquisadora do Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, e é responsável pelos auxílios à pesquisa ativa da FAPESP, CNPq e UniODC-ONU. Ela vai falar agora sobre a avaliação de experiência de implantação de um programa de prevenção. Bom, nós vivemos num meio que está sendo influenciado por absolutamente tudo. Mídia, políticas públicas, sazonalidade, inclusive diferenças de consumo, que a gente sabe disso, entre as diferentes estações do ano, especialmente nos países marcados nitidamente por invernos rigorosos. E aí eu posso dizer que o aumento ou a diminuição do consumo teve a ver efetivamente com o programa? Não. Então é para isso que a gente costuma dizer que existe uma importância fundamental de se ter um grupo controle sendo acompanhado junto com o grupo que está recebendo o programa, o grupo que não recebe, para que a gente veja se essas alterações que foram observadas têm a ver com o meio, com a mídia, com a sociedade, com a mudança de política pública, como foi o caso do tabaco. Basicamente, todos os estudantes, todas as escolas começaram a notar redução no consumo de tabaco, e algumas escolas, se elas estivessem apresentando algum programa de prevenção naquele período, elas podiam imaginar que era um programa. Mas isso foi um movimento nacional de redução por um efeito claro de políticas públicas eficazes, tá? E aí a gente entra, então, na experiência, a que eu vou falar aqui hoje. A gente tem também a experiência do Jogo Elas, mas eu vou me restringir à experiência do hashtag Tamo Junto, que na época ainda foi implantado como programa Unplugged, tá? E a experiência piloto da qual eu vou falar. Então, o Unplugged é um programa de prevenção escolar ministrado por professores em 12 unidades de aula, 12 aulas de 1 hora. Mais ou menos cada, que na nossa realidade teve que ser reduzido, porque a nossa hora-aula é de 45 minutos em alguns estados e 50 minutos em outros. E ele é alicerçado em habilidades sociais e pessoais, educação normativa e conhecimento sobre drogas. Então ele oferece 3 bases de alguma maneira, visando, obviamente, aumentar os fatores de proteção desses jovens em relação ao consumo de drogas. Tá difícil de ver, mas aqui a gente mostra a estrutura das 12 aulas. Então elas passam por habilidades de recusa, por informação, passam por percepção de risco, crenças normativas, e cada aula ela tem um manual que foi mostrado para vocês. Então o professor ele vai seguindo esse manual e vai desenvolvendo a sua atividade sempre muito dinâmica com seus alunos em sala de aula, com seus próprios alunos. Opa! Antes de entrar na parte metodológica, eu acho interessante essa frase de um dos alunos, porque ela já ilustra de cara ao que nos referimos. A gente conheceu mais as pessoas, conseguiu expressar mais nossas opiniões. A gente pode conhecer um pouco mais das pessoas que a gente convive, as dificuldades dela, que a gente não sabia. Começamos a saber o que realmente ela sente e as opiniões sobre isso, sobre as drogas. Então, os alunos começam a escrever que eles começam a se conhecer melhor. Bom, para vocês terem uma ideia, nós tivemos um processo de implantação que já foi bem descrito pela Raquel, e aí tivemos no primeiro momento estávamos juntos e no segundo momento nos divorciamos para favorecer a validade do processo de avaliação, tá? Por quê? Porque é muito mais interessante nós termos um avaliador externo, aquele que não está envolvido no desenvolvimento do programa e na sua implantação, que vai realmente olhar o que está sendo feito de uma maneira isenta. Então, todo o processo de implantação foi feito pelo Ministério da Saúde e todo o processo de avaliação foi uma parceria da Unifesp com a UFSC. Uma equipe grande, e nós, neste ano de 2013, nos focamos em avaliar o que foi considerado pelo Ministério da Saúde um pré-piloto, que para nós, no meio acadêmico, era um piloto. E eu já vou contar por que era esse piloto. Bom, tiveram 3 fases de avaliação. Não tem. Tem 3 fases de avaliação, então avaliação do processo, avaliação do instrumento para coleta de dados e avaliação de resultados, uma avaliação de eficácia, que eu já vou explicar o que foi. Então, eu só vou falar agora para vocês de avaliação de processo e avaliação de resultados. Como foi
feito? Nós utilizamos um método misto de pesquisa, qual e quant. Foram utilizados 4 tipos de instrumentos distintos, então, roteiros de grupos focais com estudantes, professores, gestores e multiplicadoras, questionários de satisfação, formulário de fidelidade aula a aula, para saber se efetivamente aquilo que foi proposto para ser dado foi dado, se não foi, o que não foi dado, até onde o professor chegou, quais as dificuldades na sala de aula, quais as dúvidas dos alunos, o que deveria ser alterado no processo de ampliação do programa. E os questionários pré e pós. Esses questionários pré e pós, essa parte tem a ver com a avaliação de resultado, e nós fizemos uma comparação entre grupo controle e grupo experimental. Então, a avaliação de processo, alguns resultados, então nós trabalhamos com fidelidade, viabilidade e aceitabilidade. Tem o Unplugged, nesse eixo de avaliação de processo, nós fazemos, claro, só nas escolas que receberam o Unplugged, então na época foram 8 escolas públicas, em 3 cidades, São Paulo, São Bernardo e Florianópolis, 62 turmas, salas de aula, 36 professores aplicando o programa e 1.833 estudantes que receberam o programa em 2013 e que responderam aos questionários. Foram 27 professores, 1.267 estudantes. Eu não falei para vocês, mas nenhuma delas falou, mas vieram os desenvolvedores, no caso europeus, para treinar multiplicadoras do Ministério da Saúde, que foram até os professores, até as escolas, para treinar esses professores e supervisionaram esses professores numa rotina presencial de 3 semanas, isso em 2013. Então, uma vez a cada 3 semanas. E aí, em termos de fidelidade, até isso surpreendeu positivamente, inclusive os desenvolvedores internacionais, porque nós tínhamos 744 aulas previstas nessas 62 turmas e foi possível aplicar o programa completo em 92% das turmas, tá? 46% das aulas não conseguiram ser completas, ou seja, o professor teve que terminar, ele deu a aula, mas ele terminou antes, ele não conseguiu dar os 5 exercícios, né, as 5 atividades, ele deu 4. Por quê? Porque o modelo original é de 1 hora e nós tivemos que reduzir o tempo para se adequar à realidade brasileira, tá? Em média, 80% dos alunos previstos originalmente estavam presentes em sala, em geral faltando por algum motivo, e a média de aula, de tempo gasto, porque em algumas escolas os professores podiam usar 2 aulas, em outras não, foi de 64 minutos por aula. E aí, eu trouxe algumas falas dos alunos, dos gestores e professores e de alunos também, mostrando a dificuldade do tempo. Então, realmente, é muito difícil implantar um programa escolar, porque o professor acaba tendo que adequar da maneira mais adequada possível, né, o programa à sua carga horária. Então, ele diz o seguinte: o cálculo que se faz de aplicação de cada atividade, que era de 20 minutos para cada atividade, 15, era 20 para uma, 15 para outra, 30 para outra, é totalmente fora da realidade de uma sala de 35 alunos. Nós estamos falando de salas europeias de 20 alunos, nós agora temos 35, e mais do que isso, existem relatos constantes da indisciplina dos alunos nas atividades de dinâmica de grupo, o que acaba comprometendo o tempo também. O professor acaba perdendo tempo de, olha, silêncio, pessoal, vamos concentrar para terminar a atividade. Em relação à viabilidade, foi muito interessante perceber que existem, claro, dificuldades, óbvio, que foram apontadas, e muitas delas já foram ajeitadas, foram melhoradas em 2014, mas os professores, claro, eles têm muitas atividades didáticas. Incluir um outro programa é um peso, é difícil, é uma coisa a mais que ele tem que fazer. Então, assim, foi clara a necessidade de dar mais tempo para os professores elaborarem as aulas. Eles, em muitos momentos, reclamam de falta de recursos materiais, cartolinas e tal, para os alunos elaborarem as suas atividades.
e principalmente reclamam do comprometimento do conteúdo do currículo, tá? É aquela coisa básica, se a gente vai colocar uma atividade extra, eu vou ter que tirar uma outra atividade, porque o meu tempo é o mesmo. Mas se eu ponho o Unplugged, eu vou ter que tirar um pouquinho da aula de português. O que ele diz? Outra coisa importante é que eles, professores, tiveram que parar com o conteúdo do programa da matéria. É isso. Se algo entra, algo teve que sair. E isso aconteceu em alguns casos. No entanto, quando a gente entra no item aceitabilidade, dentro da avaliação de processo, o que a gente nota? Que a maior parte dos professores e alunos se diz ou satisfeito ou muito satisfeito com o programa. Então, eles responderam os questionários, então eram 1.200 e poucos alunos que responderam o questionário e 27 professores. Os professores se mostram, inclusive, mais satisfeitos que os alunos, né? Mas eles se mostram extremamente satisfeitos. Isso é interessante. Eles gostam do programa. Além disso, a gente tem uma percepção positiva das habilidades desenvolvidas pelo Unplugged muito claras, tanto no grupo de professores quanto no grupo de alunos. Então, os alunos, 70% deles diz que ou muito ou sim, né? O Unplugged ajudou a responder questões pessoais e quase 90% diz que o Unplugged aprimorou o conhecimento sobre drogas. No entanto, nós temos cerca de 40% deles que falam de uma melhora na relação deles com o colega e na relação deles com os professores. Agora vejam que interessante, quando a gente pergunta isso para os professores, 92% deles nota uma melhora da relação aluno e professor. Eles notam que, por exemplo, diminui os episódios de bullying, né, que eles têm que estar sempre chamando a atenção dos alunos, mas eles notam que as coisas melhoram. A sala de aula fica num clima mais confortável, tá? Isso aqui tudo, gente, é aceitabilidade. E tanto na parte quantitativa quanto na qualitativa, nós notamos que é um programa de alta aceitabilidade, viável, não posso dizer de alta viabilidade, porque depende muito de alguma reestruturação curricular para que esse programa se encaixe dentro da escola, tá? Mas uma coisa que é muitíssimo interessante, esse programa permitiu uma interlocução de saúde e educação que nem sempre era presente nas escolas e nem muitas vezes não nos municípios. Tem um discurso de um gestor que é bem interessante. Já existiu uma aproximação por conta do programa de saúde na escola, mas eu acho que o Unplugged facilitou e ajudou a aproximar, porque eu vi que muitos articuladores do saúde na escola foram à noite na escola, tiveram contato com os pais, então acabou que assim, proporcionou uma aproximação. Então existiam reuniões de pais no Unplugged à noite, e esses articuladores do PSE iam nessas escolas à noite, tá? Então, notamos, através de triangulação de métodos, vários pontos bem interessantes. Mas aí eu estou falando de uma parte qualitativa, vou terminar com a parte quantitativa de análises inferenciais, tá? E aí, um outro dado que as multiplicadoras trouxeram, que os professores trouxeram, que também desperta para essa questão de, poxa, os pais estão indo mais nas escolas, os pais estão participando, é o seguinte: as oficinas de pai foi tão fantástico, o pessoal não querendo ir embora, o pessoal não queria parar e ficou agradecendo a oportunidade, achando muito interessante, se lamentando por não ter vindo nas outras. Em um clima tão produtivo que dava vontade de voltar amanhã e continuar a oficina. Isso é discurso das multiplicadoras mesmo, dizendo como o clima da relação escola e família mudou com a presença do programa. Por quê? Porque o programa prevê oficinas de pais, com a presença da saúde e da educação. Então, os gestores da saúde e da educação também estavam presentes. E aqui, a questão, essa é uma questão que precisa ser pensada para ampliação no futuro, mas os professores veem esse papel das multiplicadoras do Ministério da Saúde como essencial, como sendo a pessoa que está lá para auxiliá-los a como desenvolver o programa. Tá? E aí, aqui são 2 minutos. Vocês não conseguem ver, mas nós fizemos um ensaio controlado, não randomizado. Ele foi não randomizado porque nós entramos numa
numa questão já que estava em andamento. As escolas participantes, tanto do grupo experimental quanto do grupo controle, foram indicadas pelas secretarias de ensino, o que era fundamental nesse primeiro momento, porque era importante ter escolas participando, que fossem escolas que quisessem se envolver, quisessem abraçar a iniciativa e a dificuldade que viria junto com isso, tá? Então, os gestores estaduais e municipais de educação nos indicaram as escolas, tanto do grupo controle quanto do grupo experimental. Conseguimos, no final de 6 meses de avaliação no estudo longitudinal, parear 2.185 casos, que também é difícil, porque o aluno falta, não está no dia da coleta, não está no outro. E o que nós fizemos? Então, coletamos o pré-teste antes de iniciar o programa e o pós-teste depois que o programa terminou. No grupo controle, que não recebeu o programa, e no grupo experimental. As escolas controle experimental estavam no mesmo bairro, para que a gente tentasse padronizar a questão socioeconômica desses jovens, tá? E nós fizemos diversas análises descritivas e análises multinível para ver a influência, se existia alguma associação entre receber o programa e o consumo de drogas. O que nós notamos? Que para a faixa de 11 e 12 anos, o programa não se mostrou, ele foi neutro, não se mostrou nem eficaz, nem iatrogênico, ele foi neutro. Mas era esperado isso, porque era uma amostra pequena, com baixas prevalências, que seria de uma amostra maior que está sendo feita agora, então a gente talvez tenha respostas um pouco mais claras com amostras maiores. Só que nas faixas de 13 a 15 anos, as prevalências são bem maiores, então a gente encontrou um uso no ano de quase 30% de álcool, maconha, cerca de 3%, na Lancet também na faixa de 3%, e com essas prevalências foi um pouco mais fácil trabalhar. E aqui vem o dado, para a gente terminar, é o dado mais interessante, a gente acabou estamos em fase de submissão desse artigo, que mostra o seguinte, que os alunos que receberam, passaram pelo programa Plugged, o crescimento no consumo de droga deles no período de 6 meses, 4 meses, né, de agosto a novembro, foi menor do que o crescimento de consumo no grupo que não recebeu o Unplugged. A gente teve uma dificuldade grande de trabalhar num ensaio não randomizado, porque o grupo experimental já começou com um consumo maior do que o grupo controle, e aí o que a gente fez? A gente padronizou as análises para um delta, para a diferença de consumo no pré e no pós, e em quais drogas nós encontramos significância estatística. Para o binge drinking, então, que é o consumo de 5 doses ou mais de álcool em uma ocasião no mês, então o grupo controle teve um aumento enorme de binge drinking entre o primeiro teste e o segundo teste, enquanto no caso do grupo experimental nós tivemos inclusive uma diminuição. Entre inhalantes, maconha e álcool. O álcool foi a menor diferença, mas inhalantes é uma grande diferença, então essa linha de baixo é o grupo experimental. Grupo experimental e grupo controle. Então, o crescimento de consumo em 4 meses é maior no grupo que não recebeu a intervenção. Mas existem centenas de dúvidas, né, que ficam, porque é um ensaio, este, em 2013, foi um ensaio não randomizado. Eu não posso dizer que esta diferença entre os grupos é uma associação causal do programa e do efeito, mas nós temos uma direção, nós estamos imaginando que seja o programa. Para ter certeza, nós desenvolvemos um ensaio controlado randomizado em 6 cidades brasileiras, coletamos o pós-teste na semana passada, então foi um ano de follow-up, de fevereiro, um pouco menos de fevereiro, né, primeira semana de fevereiro até a última semana de novembro. E aí nós teremos no ano que vem um resultado mais realmente claro, né, de um ensaio controlado randomizado, para saber se efetivamente esse Unplugged tem este efeito que nós notamos no ensaio não randomizado.
Só para concluir, então, a Unplugged é um programa de alta aceitabilidade por professores e alunos, gerou altos níveis de satisfação em diversos aspectos, promoveu integração intersetorial no território, aparentemente retarda o aumento esperado de consumo de álcool, inalantes e maconha entre estudantes de 13 a 15 anos, parece não se adequar a adolescentes mais novos. A partir da avaliação do resultado de processo, o Ministério da Saúde desenvolveu alterações muito legais no manual e no processo de implantação do programa em 2014. Então, o dado de 2014 já é do hashtag Tamo Junto e não do Unplugged. E as cenas do próximo capítulo, que é: teremos em breve os resultados da avaliação de 7.000 alunos de 8º ano / 7ª série, com pós-teste recém-coletado nas cidades de São Paulo, São Bernardo, Tubarão, Florianópolis, Fortaleza e Brasília. E eu quero agradecer a, enfim, Daniela, toda a equipe do Ministério que implantou e permitiu que a gente pudesse avaliar